quer manter a forma. O pecado está no exagero. Nós vamos conversar agora com o médico endocrinologista Alfredo Halpern. Alfredo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Quer dizer que quem quer manter peso, agora vem a pergunta, e quem deseja perder peso, pode comer de tudo? Com certeza. De tudo? Com certeza. A pessoa, ela tem que entender que o mais importante é o controle e não o regime. Eu detesto o regime. Regime, dieta. A pessoa tem que comer de tudo no seu dia a dia. Agora, o comer de tudo no dia a dia, de forma controlada, significa o quê? Comer pouco constantemente, ter uma dieta balanceada. Aqui dieta também já vão entrar no regime. Não, mas ele pode balancear algumas coisas e evitar algumas combinações? A verdade, João, é que cada um tem o seu ponto de equilíbrio. Vamos dizer assim, está magro, embora também magro eu não gosto muito dessa palavra, mas está dentro do seu peso razoável. Cada um tem seu ponto de equilíbrio, cada um tem um X que pode comer, não é... Se você pega duas pessoas com o mesmo peso e a mesma altura, elas vão ter que comer diferentemente para manter o mesmo peso, mesmo que façam a mesma atividade física. Interessante. Porque é muito mais complicado do que se pensa. Então, mesmo que tenha a mesma faixa etária também. Mesma faixa etária, mesmo peso, mesma altura, mesmo sexo, mesma atividade física, as pessoas ganham peso, perdem peso, mantêm o peso de maneira diferente. Agora, e crianças e jovens? Porque essa é uma grande preocupação. O Brasil é um país que assumiu, vamos dizer, uma taxa de gordura, vamos chamar assim, que não tinha anos atrás. Prosperidade, fast food, uma porção de fatores, apelos, doces, etc. Muito mais que isso, viu? É? Muito mais. Mas esse conjunto de fatores e outros mais que eu não estou mencionando, fizeram, vamos dizer, com que o peso médio do brasileiro subisse. E isso também refletiu em crianças e jovens. Muito. Como fazer nessa questão? Há pais muito preocupados com seus filhos, sejam crianças ou sejam jovens. E esse é um dado preocupante. Você sabe que o que você falou tem toda a razão. O mundo ganhou muito peso de 1980 para cá. 1980 para cá, não foi antes. Sim, é recente, portanto. O que será que aconteceu? Então, quando eu disse que tem muito mais coisas, eu quero dizer que não é só essa história, bom, as pessoas estão comendo mais? Estão. Tem uma pesquisa que mostra que de 1970 para cá, as pessoas talvez estejam comendo 200 calorias a mais que comiam. E provavelmente estão fazendo menos atividade física, mas não em academia. Estão fazendo menos atividade física no dia a dia por causa do conforto. Então, primeiro, foi de 1980 para cá. Segundo, a população brasileira saiu agora um dado que mostra que mais que 50% já tem excesso de peso. Impressionante, mais da metade da população. Obesidade mesmo, que é aquele caso mais avançado, é 17%. Agora, o que acontece que está muito preocupante? Que as crianças, 25% ou 30%, já são obesas. E a continuar nesse ritmo, João, daqui uns 10, 20 anos nós vamos ter uma população que foi obesa quando criança, que continuou obesa porque quando jovem e adulta. Aí sim vai talvez aumentar a prevalência de doenças cardiovasculares e de mortalidade por causa disso. Isto preocupa, porque apesar da obesidade ter crescido, tem um dado muito curioso, cresceu o diabetes. Cresceu a obesidade, aliás, o diabetes cresceu por causa da obesidade, cresceu o número de pessoas com doenças metabólicas, mas estamos vivendo mais. Mas se você olhar para o que está acontecendo com as crianças, é possível que daqui 20, 30 anos isso aí começa a voltar. Agora, o tema das crianças supostamente é educação, ou não? Educação para ter um pouco de disciplina alimentar, mas aí tem que ser instruída pelos pais, e exercício, supostamente. Isso, e eu acho que tem muitas coisas aí no meio dessa história. Primeiro, as crianças se movimentam muito menos. Você é muito mais jovem que eu, mas eu tenho certeza que você brincava na rua, andava de bicicleta, sei lá, jogava bola. As crianças não fazem mais isso, porque elas vivem confinadas, não é verdade? Computador, por causa internet, da violência. Joguinhos, elas ficam mais tempo, elas ficam naqueles joguinhos, ficam vendo mais televisão, ficam nessas coisas todas. Então, essa atividade física caiu muito. Segundo, que é um dado, eu acho que é muito importante, que pouca gente pensa. A mulher, ótimo, evoluiu, modernizou, está mais fora de casa. O que acontece? Menos ausente para educar e acompanhar.
para fazer aquele pratinho de arroz e feijão, aquela verdura. Hoje em dia é mais comum se comprar coisas que são mais rápidas. As crianças estão comendo menos a alimentação saudável. Você sabe que também eu não gosto muito de saudável. Sabe por quê, João? Tem uma coisa que eu até pensava e que foi mostrado. Esse excesso de preocupação com saudabilidade, às vezes faz engordar. Assim, coma frutas, faz bem, ótimo. A pessoa come 20 frutas por dia e engorda. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Mas, de qualquer maneira, eu acho que a preocupação tem que ser com as crianças. Primeiro, os pais darem exemplos. Os pais comerem de uma maneira adequada no dia a dia. Os pais fazerem um pouco de atividade física, um pouco, não é todo mundo que consegue fazer muita atividade física, e mostrar isso para os filhos. E, principalmente, educar. Eu tive outro dia em Brasília... Portanto, educar é dialogar, conversar. Mas educar na escola também. Sim. Eu tive outro dia em Brasília, que foi um encontro até muito interessante. Eu gostaria dele, porque era um encontro que unia... A academia significa os médicos, que com conhecimento científico... A Associação Brasileira de Indústrias Alimentícias, porque elas estão sempre sendo culpadas e elas não são tão assim, e o governo, para ver se a gente consegue fazer com que as coisas se ajustem para todos irem juntos no mesmo caminho. O que eu vejo, e eu falo essas coisas mesmo, vocês me conhecem, eu sou um pouco mais corajoso que a média, que o governo, toda vez que sai uma nova pesquisa, eles dizem, nossa, que coisa assustadora, precisamos tomar providências, mas não fazem nada. A verdade é que não faz literalmente nada. Faz algumas campanhas, diz que estão fazendo, mas não faz. O que tem que fazer é educar, voltando à tua pergunta, colocar, no meu entender, no currículo das crianças, educação sobre qualidade de vida e aumentar o incentivo à atividade física nas escolas e nas casas, construindo quadras, entendeu como é que é? Diminuindo a violência, que eu sei que não é fácil, mas fazendo com que as crianças possam brincar um pouquinho mais fora. Muito bem. Bom, no próximo bloco nós vamos continuar conversando com o Dr. Alfredo Halpern. Vamos perguntar o que é proibido para quem precisa perder peso. Show Business volta já já.